Família Web Rádio. Você está na Família Web Rádio. Um show de rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia e nós estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, da USE Intermunicipal de Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa número 261. E onde quer que você esteja, você estará muito bem sintonizado na Família Web Rádio. Participem conosco, enviando pelo WhatsApp DDD 11, telefone 98517-6385 da Família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que nós estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Manilce. Olá, ouvintes, boa tarde. Estamos aqui. Lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem a refletir sobre a nossa caminhada aqui na Terra. De onde viemos, por que viemos e para onde vamos? São interrogações que nós nos fazemos com frequência, mas continue conosco até o final do programa. Hoje nós falaremos sobre superando o egocentrismo dentro da visão clara do Espiritismo. Vai lá, Ataíde. Então, boa tarde. Eu sou Ataídes Bastos, desejando uma boa tarde a todos, vocês ouvintes da Família Web Rádio, e estarei junto com os amigos, o Luiz Gouveia, e Luiz Leite e Anísio Pereira, principalmente comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante toda a programação e também as comemorações desse livro que nos ilumina com os encantos das colocações de Jesus de Nazaré e comentado pelos Espíritos de Luz, que está fazendo 160 anos de sua primeira edição, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso, Ataíde. Vamos à informação e colaboração com o nosso compromisso social. Nós acabamos de ter o G20, né? E compromisso social, que é bastante coisa. E vamos manter a nossa consciência. Devemos continuar com as precauções que já estão bem divulgadas em todas as mídias. Evitem aglomerações. Usem máscara sempre que necessitar. Lave bem suas mãos e desinfete com álcool em gel. Vamos continuar nos precavendo, pois as doenças estão por toda parte. Difteria, infecções pulmonares e outras doenças que vivem aterrorizando a população. É muita coisa, não é, Nilce, não é, Ataíde? Muita. E essa agora tem uma notícia boa, né? Que o pessoal voltou a vacinar as crianças. Isso é muito bom, né? E nós saímos da lista dos países com muito sarampo, né? Então, isso é muito bom. Continue levando seus filhos para vacinar. Afinal de contas, a vida é bela. E agora, estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje, tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Mas tá faltando alguém aí, tá faltando o Marcos Aleixo. Marcos Aleixo, que hoje, como amanhã é feriado, ele precisou cobrir os clientes dele
de amanhã. Então, hoje ele não pôde participar, mas diz que a semana que vem, talvez nós já vamos estar em nova sede, né? Vamos, Então, aí, é isso não é aí. verdade? Vamos Então, tá. começar, se der tudo certo, ainda nós vamos começar a montar tudo na segunda-feira, Gouveia. Eu acho que ainda acerta do jeitinho que está aí, Nilce, ou a Thaídes, tem dois ali, eu estou vendo um só, acerta tudo. Que a semana que vem eu acho ainda que ou a gente põe esse programa ou a gente, vamos ver como que vai estar uma correria, hein? Correria. Então, vamos a um questionamento, e quem vai responder é a nossa companheira Nilce Pereira. E quem fez foi o Perseu de Oliveira Alegre. E ele pergunta o seguinte, Nilce: por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Nilce, ou seja, por que boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, bons espíritos como filhos? Fala para mim, por quê? Ercel, né? O nome do rapaz. Bom, por que pais que são virtuosos, são educados, bonzinhos, de repente, eles têm filhos filhos perversos, filhos mal criados, que enveredam por maus caminhos, né? Então, nós sabemos que dentro do planejamento reencarnatório, é claro, é óbvio que os espíritos reencarnantes e aquela família que vai receber, o que eles objetivam? Objetivam melhoras, é óbvio, né? E esses espíritos, eles estão sempre pedindo para que eles possam encontrar um caminho melhor nessa oportunidade de reencarnação, né? Mas nós também sabemos que os pais, eles criam eles colaboram só para o corpo físico, né? Esse invólucro carnal que nos envolve. E não o espírito do filho. E esse corpo físico, ele tem geralmente, na maioria das vezes, semelhança que quando depois vai crescendo, às vezes no andar, no falar, semelhança física e tudo mais. Isso tudo por quê? Por causa da hereditariedade, né? E o espírito desse filho, o espírito é outro, o espírito é individual, a gente sabe disso, né? E esse espírito que vai reencarnar, ele vai reencarnar naquela família, vai ter as características daqueles pais, tudo mais, porém, ele traz consigo uma bagagem de conhecimentos, né? Bagagem de erros, de acertos, é que ele vai trazer para aquela família, para aqueles pais, para aquela família que, ora, ele vai fazer parte. E por quê? Porque nós somos seres individuais, né? E Deus nos criou individualmente, ele não nos criou atrelado a esse ou aquele. E aí, no plano material, então, os pais não transmitem aos filhos, por exemplo, aquela semelhança moral, digamos assim. Por quê? Porque cada um é um espírito diferente, é individual. E, às vezes, nós vemos pais e filhos com semelhanças morais. Então, aquele pai que é corretíssimo, né? Aquele pai que leva tudo certinho, aquela mãe que orienta aqueles filhos dentro dos princípios éticos e morais, né? Isso são o exemplo que aqueles pais estão dando para aquele espírito que está ali convivendo com eles. E aquela criança, ela vai assimilando
toda aquela boa educação, aqueles princípios éticos e morais, né? Mas isso é uma inclinação, porque os pais proporcionam a esses filhos, né? Porque é a missão da família direcionar para bem. Agora, os filhos, eles não herdam características psicológicas, por exemplo, artista. Então, o pai é artista, o filho tem para quem puxar. Ou então, o filho é inteligente, mas a mãe é inteligente, olha aí, puxou pelo filho, pela mãe, aliás. Não, isso não. Assim como traços que a gente fala assim, olha, fulano é tão antipático quanto a mãe. Herdou da mãe essa agressividade. Não, ele não herdou da mãe. Porque, como nós já dissemos acima, cada um é um ser único, né? Então, aí vai as suas preferências, as suas inclinações, né? Então, é como eu já disse, somente as características físicas são transmitidas, a cor da pele, dos olhos, dos cabelos, por exemplo, né? E os pais inteligentíssimos, por exemplo, eles podem ter filhos que não sejam tão inteligentes, ou sofrem de algum problema mental, né? Ou então, aqueles que não são tão instruídos nessa vida física, ele pode ter filhos inteligentes. A gente vê isso aí, né? Onde os pais são bem simples e os filhos estão, assim, muito à frente. Os filhos sabem de coisas que os pais, muitas vezes, nem supõem, né? E é isso. Agora, as crianças, nós temos que lembrar que as crianças são espíritos que não foram criados recentemente por Deus, não. Eles são espíritos milenares. Então, eles já têm uma bagagem de conhecimento. E nesse período da reencarnação, ele traz essa bagagem. Agora, compete aos pais, a missão dos pais é educar. Então, quando esses filhos, na infância, é que ele vai ter mais facilidade para assimilar os conceitos éticos e morais, que cabe a esses pais já irem educando essas crianças, quando eles observarem, por exemplo, agressividade e todas essas coisas negativas, os pais já vão para outro caminho, vão moldando, vão ensinando. Então, é isso. Ele deve desenvolver a educação desses filhos, né, corrigindo as tendências ruins e ressaltar as boas qualidades, que com certeza esse espírito aí já trouxe com ele. Isso. E você, Ataíde, o que você tem para falar a Então, respeito desses filhos? Nilce, Luiz, a Nilce falou já tudo e mais um pouco, né? Tudo e mais um pouco, porque realmente, como o espírito é individual, o pai e a mãe só faz parte da parte física, isso é claro. Agora, a evolução do espírito, muitas vezes, pode ser até mais do que o pai, do que a mãe, porque, como é individual, não se sabe o grau de evolução que ele traz. E, muitas vezes, esse espírito vem com uma bagagem assim muito maior, às vezes, do que dos próprios pais, e que acaba, às vezes, ensinando aos pais coisas que, para os pais, às vezes, nunca tinham percebido, mas, como um reencarnante com outro grau de evolução, pode acontecer isso. Então, é muito bom isso, porque acaba sendo um aprendizado tanto para os filhos como para os pais. E só na convivência do dia a dia é que isso vai se revelando, a bagagem que ele traz pelo comportamento, pela sua fala, enfim, pela sua conduta, e aí vai se percebendo
até que ponto chega a evolução dele. Não total, porque total só Deus é que sabe, né? Mas é assim que funciona. Então, a família sempre tem essa finalidade, progredir junto, aprender uns com os outros, e assim por diante. Essa é a utilidade da família aqui na Terra. Ataíde, me diz uma coisa, e aquele filho que tem tendência para roubar? Tem a grande tendência para roubar. Outro tem tendência para alcoolismo. Outro tem tendência para droga. É aí que entra os pais virtuosos? O que você acha, Ataíde? Sim, porque o espírito, essas tendências que você falou, Luiz, pode fazer parte da bagagem do próprio espírito trazida de outras existências. E veio com aquela probabilidade de desenvolver esse lado, que pode ser que isso aconteça bastante. Daí a vantagem de ele reencarnar numa família equilibrada, nos pais de boa conduta, que é para justamente ensinar ele como se deve comportar na nova existência aqui na Terra. E então, à medida que ele vai desenvolvendo esse lado, os pais vão percebendo e vão combatendo. Tanto é que o papel dos pais é importante, é sempre observar o comportamento dos filhos, desde pequenininho. Aquilo que ele vai mostrando, vai revelando, sua forma de, mesmo física. Então, sempre deixe transparecer algo que ele traz, que faz parte da bagagem dele, e que cabe aos pais ir observando e podando aquilo que ele vai revelando, vai mostrando que não é bom. É direito dos pais já ir podando para que isso não se desenvolva mais e vai acabar prejudicando novamente ou complementando com algo negativo que ele já traz. Então, isso é uma responsabilidade dos pais nesse sentido. Sempre observar nesse sentido. E você, Nilson, o que você diz a respeito daquela... O pessoal fala que até os 7 anos a criança ela é muito dependente dos pais. Ela praticamente vive na dependência dos pais. E o Livro dos Espíritos cita a necessidade da encarnação e exatamente essa faixa etária ela é citada. O que você me diz nesse momento, até os 7 anos, dá para perceber alguma coisa na criança? Criança, quando já tem uma tendência de maldade, uma tendência de alguma coisa ruim, já dá para perceber nessa faixa etária, Nilson? Fala para mim. Sim, dá para perceber, sim. Né? Olha aí, a importância dos pais ficarem atentos, né, ao desenvolvimento dessa criança. Por quê? Com 6 anos por aí, a criança já é capaz de entender muitas coisas. E aí, mesmo ela trazendo essa bagagem por alguma questão passada, mas o papel da família, muito importante. Então, o pai, a mãe tem que prestar atenção e ir corrigindo todas essas falhas, né? Todas essas tendências, né? Explicando para a criança que essa criança não está sozinha no mundo, que o mundo não gira em torno dela, orientar essa criança quanto à questão do respeito para consigo e para com o próximo, isso é muito importante, né? Porque senão, essa criança, quando ela for para a escola, ela vai se achar, assim, aquela criança a mais sabida, a mais inteligente de todos. Então, o papel dos pais, da família, não dá para abrir mão. Né? Agora, Nilce, a sua voz ficou ruim aí. Eu não sei o que houve. Mas tudo bem. Então, agora sim, voltou, fala. Não, eu já terminei o comentário. Então. Então, eu vou continuar aqui com o meu amigo Ataídes. Por quê? Porque a idade mais complicada para o jovem é aquela fase de adolescência,
Hoje em dia, nós temos aquele tal de narguile, que até a Polícia Federal está tomando, ela está proibindo, né? Está proibido o uso daquele narguile. Mas aquele narguile, ontem eu vi uma reportagem que o menino fumava tanto, aquele tal de narguile não só narguile, aquele cigarro eletrônico. O menino ficou internado, inconsciente, quase uma semana, e precisou ficar no hospital mais de mês. Por quê? Porque ele não conseguia respirar direito, porque aquilo lá entupiu tudo as vias respiratórias dele. Então, nessa fase, Ataíde, nessa fase de adolescência, é a mais complicada. Você acha que os pais têm que adotar uma política de vigilância quase que dioturna, uma vigilância, vamos dizer assim, mais acirrada em cima do seu filho? Com certeza, Luiz, e principalmente quando se trata desse lado do vício, porque se o espírito encarnado já traz essa tendência, então tem toda uma facilidade de desenvolver. Aí aumenta mais ainda a responsabilidade dos pais, da vigilância que eles devem ter, para, se isso for acontecendo, ele já ir podando, já ir educando a criança, mostrando o lado positivo da vida, que foi para isso que ele reencarnou. E se ele também está nessa família, com esses pais, também não é por acaso. Ninguém erra o caminho da reencarnação. Então, isso faz parte da evolução do espírito, e o aprendizado depende muito da educação que os pais derem. E por isso que muitas vezes a criança nasce num ambiente que não tem essa educação, muitas vezes já se depara com o vício, às vezes de ambos, de pai e de mãe, e isso é muito lamentável, porque num ambiente assim, o que a criança vai desenvolver? O vício também. E aí acaba complicando uma nova reencarnação, que às vezes muito tempo esperou para que isso acontecesse, e às vezes pode acontecer uma situação dessa. E aí complica não só ele, como toda a família, né? Porque esse lado do vício não leva a nada, né, Luiz? Então, e Kardec cita a lei do trabalho. Ele fala que o trabalho é essencial para que o homem possa se posicionar na vida. Então, eu pergunto para vocês dois, a lei do trabalho. O menino, é bom que o menino já logo cedo, nos 14, 15 anos, já vai fazer um estágio, já vai fazer alguma coisa, algum compromisso trabalhista, para que ele se desenvolva e ele saia um pouco fora dessa situação. E o que vocês acham? É judiar do seu filho ou é o compromisso que o filho assume um compromisso que vai ajudá-lo a sua personalidade mais tarde? O que você acha? Olha, eu acho que quanto mais novo ele começar o trabalho na vida nova dele, mais vai ajudar, porque ele fica com a sua mente ocupada para coisas que vai levar ao progresso, independente até da idade, porque às vezes o espírito, a criança, ele tem 12 anos ou 10 anos, mas tem uma maturidade de 18 até mais, se vê muito isso, devido à evolução que traz. Então, é importante que ele tenha essa orientação desde o início, né, para ele já ir se equilibrando e percebendo como que tem que ser a caminhada dele aqui na Terra, na nova reencarnação dele. Então, é muito importante essa orientação para o jovem que está iniciando a sua caminhada. Eu acho que isso é uma prioridade dos pais, observar muito esse lado e ajudar o mais que puder para que amanhã ele não sofra consequências. E quando eu estava fazendo essa colocação, Ataíde, a Nilce estava balançando a cabeça dizendo que sim. Vamos ver o que ela tem para falar sobre o menino trabalhador,
o Olha, menino que vai para uma faculdade, ou se não, num estágio. É importante, né, Nilce, para a família? olha, é importantíssimo. Porém, esse jovem, como a Thaís falou, ele não pode ficar solto. Os pais têm que dar, tem que estar na retaguarda, ensinar assim, uma atitude de coerência no trabalho, atitude de respeito, de honestidade, de atenção no aprendizado. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil um projeto muito legal que é o Menor Aprendiz, né? Isso. E isso dá uma bagagem para esse jovem, além da parte monetária, porque eles são remunerados, né? E esse jovem, então, ele vai já se inserindo nesse contexto e ele vai perceber que a vida não é só balada, a vida não é só diversão. Então, a responsabilidade, principalmente nessa fase, o jovem aprendiz, eu imagino que deve ser de 15, 16 anos, não estou bem certa, né? Mas, olha, há uns 15 dias eu fui numa agência bancária e eu estava com muita dificuldade para pagar uma conta lá no caixa eletrônico, sabe? E aí, eis que vem um rapaz de uns 15, 16 anos, com um crachá de jovem aprendiz. E ele veio, me explicou o que eu tinha que fazer e tudo mais. Eu agradeci e fui embora. Então, ali, eu observei bem assim, que o jovem aprendiz, nesse caso, ele estava assim, bem focado naquilo que ele estava fazendo, entendeu? Ele estava focado, ele estava atendendo todo mundo ali com toda a educação e tal. Então, isso, eu acho que só tem a acrescentar. Existem outros projetos também, aí, por exemplo, na área de ensino, eu sei que existia um projeto direcionado a estagiários da educação, né? E esse pessoal ganhava também. Não sei ainda se existe esse projeto, mas era muito bom. Então, eu acho que na medida que for aparecer nas oportunidades, os pais devem procurar, sim, inserir esses filhos, porém, sempre com retaguarda. Isso, Nilson. E é o seguinte, Nilson, então, pelo que você falou e pelo que o Altair falou, é importante que mais entidades, principalmente entidades espíritas, trabalhem nesse caminho de formação do jovem. A Casa Branca do Caminho, onde a Fátima Nunes frequenta, ela tem uma parceria com o SENAC, SENAI, e a Casa Branca do Caminho, ela promove cursos de confeitaria, cursos de culinária, diversos cursos que ajudam a pessoa até a conhecer, a ter uma profissão para frente. Então, é interessante que outros grupos, que vários grupos, várias entidades também entrem nessa onda, como diz o outro, porque isso só vem a beneficiar principalmente as comunidades mais carentes, não é? Exatamente. Exatamente. Verdade. Ô, Taíde, então você vai continuar aqui no Tá, número 7 e ok. você continua aí, porque eu acho que o Perseu já foi boa a resposta para o Perseu. O que vocês acham? Já deu. Tá bom, então, Luiz. Então, vamos lá. A USE Intermunicipal de Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo e realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. E aí, Nilson?
E agora, queridos ouvintes, você pode interagir com o nosso programa. Você pode solicitar uma música de sua preferência, por exemplo, 11 985 176385. E você poderá ser atendido no programa seguinte. E nós agradecemos a todos os ouvintes que estão espalhados em todos os locais do nosso país, que nos ouvem. E se você quiser pedir uma música, pode fazer também pelo e-mail, focando@useguarulhos.com.br. E vamos lá para o segundo bloco. Isso. Bom, então, olha, Nilce, eu vou avisar você, Nilce. Nós vamos começar o segundo bloco, mas eu vou avisar. Se o meu computador cair, vocês viram que cair, vocês continuam a pauta. Tá bom? Alguma coisa. Eu também, se eu ver que caiu, eu continuo a pauta. Não deixa a bola parar, vamos dizer assim. Eu não vi cair, não. Não, eu sei. Mas se acontecer, continua. Você pagou a conta? O Ataídes tem que pagar 2 contas, Ataídes. Ele tem tudo. Pois é, né? Bom, uma observação aí. Ninguém mandou ser duplo, né? A gente coloca a música normalmente no programa, só que nós estamos ao vivo, mas pelo Skype hoje. Então, a gente está deixando rolar direto, sem música e sem comercial, né, governo? É verdade. Hoje não tem música, mas tem o segundo bloco que nós vamos falar sobre superando o egocentrismo. Tá bom? Então, nós vamos ler aqui um trecho. É um trecho baseado num artigo do Centro Espírita Caminho da Paz, denominado Ego. O que ele diz? Eu vou ler pausadamente para que vocês possam entender bem esse tema. Bom, ele diz assim, estamos vivendo uma fase de transição da vida terrena em que as perturbações de ordem psíquica se alastram de maneira alarmante. Basta que se olhe para o tempo de 8 décadas à retaguarda, ou seja, 80 anos atrás, né? E se verificará o progresso que a marcha planetária vem alcançando dentro dele, de forma acelerada para um futuro melhor. Causa espanto, entretanto, que as condições de ordem espiritual não sofreram significativas transformações ao longo dos anos. Se, por um lado, o homem de hoje dispõe de meios tecnológicos pelos quais, caso queira, pode examinar de perto fatos e ocorrências do mundo. É mesmo, a internet hoje nos deixa antenados. Por outro, não possui autoconhecimento suficiente para analisar a si mesmo de maneira construtiva. Isso, quanta coisa difícil ainda nas pessoas. É comum de invenções que muito auxiliam na aquisição de informações e cálculos relevantes, e no aspecto profissional e social, mas ignora quase que por completo as engrenagens que comandam as leis de causa e efeito, que lhe direcionam as experiências. Desconhece os poderes do espírito, embora faça uso da energia nuclear. Olha só, embora faça uso da energia nuclear. Demanda voos espaciais, mas tem dificuldades em conviver com seu igual. É mesmo, muito difícil. Tem muitas vezes de receber aulas de relacionamento humano para desfrutar o mesmo espaço com companheiros que não sejam simpatizantes do seu modo de pensar e crer. Olha só. É campeão em vacinar-se contra as doenças que podem levá-lo ao desencarno, mas não sabe imunizar-se contra os perigos do ódio. Enfim, enfrenta obstáculos e desafios na conquista do aprimoramento intelectual, mas não maneja, senão imperfeitamente, os valores da alma. Puxa vida! E aí,
O que ele fala? Observamos que a humanidade atual progride nos domínios da natureza física, horizontal, mas isso não basta para que alcance a verticalidade em voos da plenitude. Há que se adaptar os corações às leis do bem que Jesus nos legou, de modo que o espírito de fraternidade e respeito seja dominante, irmanando as criaturas. Esses desarranjos comportamentais têm por causa primordial o egoísmo. Veja bem, o egoísmo, que nada mais é do que a deformação do egocentrismo. O que diz Herculano Pires? Diz Herculano Pires no livro Na Era do Espírito: todos somos naturalmente egocêntricos, pois o egocentrismo é a base da individualidade e, consequentemente, da personalidade. A pessoa humana é um ego conscientemente definido. E é necessário que assim seja, pois, o contrário, não seríamos um ser, uma consciência estruturada e capaz de agir. A fase infantil é preponderadamente egocêntrica. A criança tem as suas necessidades básicas preenchidas por aqueles que a cercam, o que a faz sentir-se o centro do universo. Todavia, aí tem o todavia, esse comportamento natural perde força à medida que deixa de ser dependente e percebe que tem que compartilhar. Conservá-lo causará um desvio de conduta, é mesmo, que poderá descambar para o egoísmo, egocentrismo deformados, que se apresenta sobre vários aspectos, dentre eles a arrogância, a avareza, o comodismo, a ganância e, sobretudo, falta de respeito pelos outros. Olha só o que Herculano Pires falou. Uma personalidade arrogante, por exemplo, menospreza os que com ele dividem espaço, seja familiar, social, profissional ou religioso, porque atribui a si mesmo uma suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, demonstrando que qualquer circunstância, altivez e orgulho excessivo. A avareza se manifesta pelo medo de perder o que tem. É mesmo, a pessoa às vezes é avarenta pelo medo de perder o que tem, tomando a pessoa incapaz de ofertar algo de seu a alguém. E aí você já vê isso na criança, né? A criança não quer dividir o seu brinquedinho. Assim como a ganância se identifica em querer tudo para si, sem considerar a necessidade do outro. Para o comodista, a sua satisfação está, acima de tudo, evitando, por isso mesmo, assumir responsabilidade, afastando-se das dificuldades. Note-se que os exemplos citados revelam uma característica doentia, em que se observa latente a falta de respeito pelos outros. Esse é o fruto espinhento do egoísmo, gerando conflito no lar, na sociedade, nas nações. Xingamos, insultamos, julgamos e interferimos na vida alheia com a maior facilidade, sem nos dar conta de que assim agindo, colaboramos com o maior flagelo que assola o mundo, o egoísmo. No interior dos sítios espíritas, encontram-se os que estão incumbidos de restabelecer o cristianismo na Terra. Portanto, são os que se acham mais aptos a compreender esse problema. Entretanto, não é incomum encontrarmos companheiros que, por absoluta falta, isso ele está falando dos espíritos, dos espíritas, absoluta falta de respeito, desejam
sem mínimo de conhecimento doutrinário exigível, reformar a doutrina e superar Kardec. O egoísmo, gerando perturbações de toda ordem, retarda o progresso espiritual do homem terreno. E por mais que as técnicas exteriores avancem no intuito de promover felicidade e bem-estar às criaturas, tem os valores morais que o impõem respeito, disciplina, ordem e amor para com tudo e com todos. Não passaremos de personalidades vazias, de conteúdo digno e nobre, pouco ou quase nada, mudando a individualidade que representa o ser e na sua plenitude. E para terminar, ele diz assim: para que a individualidade, espírito, alcance graus evolutivos consideráveis, faz necessário que a personalidade que lhe caracteriza a alma na carne sofra os devidos reparos, alijando do psiquismo os entraves que inibem o progresso. Combater o egoísmo é a palavra de ordem, e isso só é possível exercitando respeito mútuo, segundo as leis do bem e Jesus. Muito bom esse trecho, viu, do o denominado ego. Então você vê o quanto que as pessoas ainda têm de egoísta. E Herculano falou, o egoísmo é interessante. O que não é interessante é o excesso. Todo excesso, tudo que descamba para o excesso, ele é prejudicial. Fala aí, Nilce, e fala aí, Ataíde. Quem vai falar primeiro? Egocentrismo. Aí eu fico perguntando, Luiz, Ataíde, quem não é egoísta ou nunca foi egoísta? Então, ou aquele que fala assim, nunca serei egoísta. Olha, é uma colocação bastante séria. E esse artigo aqui, nossa, foi de uma clareza muito grande do Centro Espírita Caminho da Paz, né, Luiz? Denominado ego. Olha isso. Ele descreveu muito bem os malefícios, né, que o ego exacerbado pode provocar. Pode não, que ele provoca. Por quê? O egocentrismo, na visão espírita, é o quê? É um obstáculo muito grande à nossa evolução espiritual, né? Mas esse egoísmo, ele pode ser superado? Sim. Pode ser superado quando nós abrirmos a nossa mente para o entendimento sobre a nossa evolução espiritual, sobre o nosso papel de colaborador, o nosso papel de colaborar no desenvolvimento, né, do plano material que nós estamos aqui hoje. Né? É aquela consciência de querer deixar um plano melhor, cada vez mais. Mas só que nós ainda somos imbuídos de muitos defeitos, né? De muitas imperfeições. Então, o que nós fazemos? Nós ficamos meio que embutidos, né? Embutidos dentro de nós, não conseguimos sair fora daquela casca, porque nós nos achamos que somos os melhores. Então, para o egoísta, importa somente aquilo que ele fala, aquilo que ele pensa. Ele se julga que ele é um ser diferente. Então, muitas vezes, eu já observei muito isso, principalmente em local de
de trabalho, onde a competição, né, muitas vezes por cargos e tudo mais, aquele que já é mais ou menos egoísta, o que ele faz? Ele vai aumentar ainda mais a sua taxa de egoísmo. Por quê? Porque ele está se vendo numa luta de igual para igual. E, psicologicamente, ele não se admite igual. Né? Talvez não. Ele, sem mesmo perceber, ele acha que ele é um filho preferido de Deus. Né? Por quê? Porque tudo ele chega à frente, tudo ele consegue, tudo ele faz. Não importa a que preço. Então, na verdade, é algo muito sério isso. Por quê? Porque o indivíduo que ele é extremamente egoísta, ele se sente no mundo à parte. Né? Eu sou eu, o resto não importa. É um mundo à parte. Ele se sente numa competição, se ele não consegue alimentar aquele egoísmo dele, passar na frente de todo mundo, muitas vezes ele cai aí no campo da saúde física, da saúde mental. Né? Por quê? Ele não tem noção do cuidar do corpo e do espírito. Ele não tem noção de viver numa comunidade e de viver de forma coletiva, respeitando o espaço do outro. Né? Ele não tem a consciência de que nós somos seres individuais, estamos aqui para aprender, mas para nós aprendermos, nós temos que viver socialmente. Por exemplo, se eu sou tremendamente impaciente, como que eu vou entender o que é a paciência se eu só vivo no paz e amor, com gente paciente? Por quê? Eu não estou imaginando que eu também estou testando a paciência do outro. O egoísmo é a mesma coisa, ele não se percebe naquele contexto. O contexto dele é totalmente diferente, é o contexto das vantagens, né? É o contexto do, sabe, eu sou melhor. Então, o que a doutrina espírita orienta para esse tipo de comportamento? Que aquela pessoa, que outras pessoas levem essa pessoa que é demais egocêntrica para essa abertura de consciência, para que ele possa entender. Né? E nós vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11, né? Ele fala que o egoísmo impede o progresso da humanidade, não tem coisa pior. Da humanidade, sim, porque o indivíduo que é egoísta, ele jamais vai querer trabalhar, por exemplo, num grupo de ajuda, a outros irmãos que naquele momento estão necessitando daquilo. Por quê? Porque o egoísmo dele é muito grande, ele não se admite trabalhar junto com ninguém, ele é o melhor. Então, isso, dentro desse caminho da nossa evolução aqui, é muito prejudicial, porque o espírito não evolui como deveria evoluir. Tá bom. Então, eu vou perguntar para a Taíde. Taíde, egocentrismo. Quando uma pessoa ganha uma medalha porque foi o primeiro colocado numa competição, quando uma pessoa ganha um prêmio de honra ao mérito porque ela foi a melhor da classe, quando uma pessoa é condecorada como sendo uma pessoa que criou alguma coisa inovadora que ajudou a humanidade. Isso enche o ego, isso é um egoísmo
Isso é um egoísmo, vamos dizer assim, é um egoísmo saudável. Agora, o egocentrismo é o que é? É aquele camarada que não aceita perder. Aquele que ficou em segundo lugar e quer prejudicar o primeiro lugar. Aquele que às vezes quer eliminar o seu oposto. Aí pergunto, agora vai a pergunta para você, Ataíde. O que você acha das guerras? É o excesso do egocentrismo nas pessoas que têm o comando, que não respeitam os espaços dos outros? O que você acha das guerras? Sim, com certeza, Luiz. É o excesso do egoísmo. O egoísmo, a primeira coisa que ele faz, ele traz uma cegueira espiritual para o ser humano, que ele passa a não enxergar nada além daquilo que interessa para ele. Aí ele desenvolve o egocentrismo, e quanto mais ele tem alguns méritos aqui, você citou aí de jogo, de medalha, essas coisas. Então, para o egoísta, isso aí se acha cada vez mais poderoso, mais especial. Então, se não for uma pessoa que tenha um pouco de espiritualidade e pensa da outra forma, sem ser muito egocentrista, fica mais difícil ainda, né? De aceitar a realidade ao qual deveríamos dar maior importância, que é a nossa evolução espiritual, e que, se não mergulharmos no íntimo do espírito, para a gente saber, como fala o Leon Denis, de onde a gente veio, porque nós viemos, para que estamos aqui, são pontos necessários para o espírito encarnado observar e levar em consideração de que o egoísmo não leva a nada. Só a lei do amor é que é a prioridade e é que nos eleva, mas para isso precisamos ter o conhecimento da doutrina espírita, que vem nos mostrar esse caminho, e para que nós possamos ter esse conhecimento da evolução que faz parte de todos nós aqui, e foi para isso que nós encarnamos aqui. Então, se nós formos ver a vida pelo olhar do mundo material, a tendência é sempre o egocentrismo cada vez mais se alastrar, porque a pessoa fica, como eu falei, espiritualmente parece que cego, quer dizer, só vê isso, e aquilo que nos eleva, que nos evolui, para o egoísta não tem sentido. Então, infelizmente, a gente vê muito isso, né? Verdade. Então, fala para mim uma coisa. É saudável uma pessoa ficar feliz quando ela ganha um prêmio, um torneio? É saudável. Agora, não é saudável você tentar prejudicar aquele que está melhor colocado na sua frente. E você planejar alguma coisa que prejudique aquela criatura. Por exemplo, a gente vê muito em filme isso. Chega o dia da competição, a pessoa arruma um jeito de boicotar o carro da pessoa, não deixando ela chegar no lugar dela, ou arrumando alguma coisa para ela beber que vai fazer com que ela durma. Então, tudo isso já passa para o egocentrismo, não é aquele prazer enorme de você ser melhor, estudar e ficar melhor colocado numa partida de futebol, numa partida de tênis, que nem no caso dessa menina aí, da nossa Rebeca, né? Rebeca, que é a primeira colocada nas barras. Então, tudo isso é uma coisa salutar, quando a pessoa tem esse prazer. Agora, você não pode se exceder prejudicando o outro porque o outro é melhor que você. Isso já é egocentrismo, não é, Ataíde? Exatamente, exatamente. Então, a pessoa tem que ter a consciência, tem todo o direito de
de progredir, de fazer o seu trabalho, mas sempre lembrar que não deve isso ser feito prejudicando os demais, porque aí já a coisa já não fica muito como deveria ficar, né? A pessoa não pode querer subir à custa do outro, e se vê muito isso muitas vezes, né? A pessoa, às vezes até que ele progride, mas pisa em alguém ou aproveita da oportunidade de outro que tem menos poder, e com o intuito de ver só o lado dele. E não é bem assim que funcionam as coisas, né? Tá bom. Quer falar mais alguma coisa, Nilce? Não, é só para ressaltar que todos nós precisamos extirpar, né, esse egoísmo, deixar de sermos individualistas, né? Precisamos colaborar mais. E como você falou aí a respeito quando a pessoa ganha uma medalha, né? Assim, É verdade. Então, se a pessoa é egocêntrica, ela vai achar que aquela medalha foi única e exclusivamente dela. Olha o que eu consegui. Isso. Né? Então, toda aquela equipe que está por detrás, os colegas, ela não está nem aí. A medalha é dela. Enfim. Isso. Então tá. Então nós já estamos no final do programa e eu agradeço muito a vocês todos e vamos à USE Guarulhos, é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso, se você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde você encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo de sua residência. E agora eu vou realizar a prece de encerramento do nosso programa. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, agradecendo por todas essas benesses, por todos esses aprendizados, por tudo o que nós aprendemos no nosso dia a dia, pela nossa evolução, pela evolução do nosso espírito neste planeta de provas e expiações. Nós te agradecemos, Pai, e te pedimos para que possamos ter uma semana com muita paz, com muita luz. Graças a Deus. Isso. E eu agradeço ao público, ao amigo, a todos vocês ouvintes. Terça-feira que vem nós estamos de volta. Depois nós vamos conversar com o Luiz direitinho, se vai ser pelo Skype ou se vai ser presencial, mas depois do programa a gente conversa. Eu agradeço e peço a Deus que abençoe a todos. Muita luz. Eu também me despeço agradecendo a Deus e a Jesus por essa oportunidade, agradecendo os companheiros que estiveram presentes, Luiz Gouveia e também Alice Pereira e Luiz Leite, e que possamos, numa outra oportunidade, estarmos juntos novamente, prosseguindo com esse programa da família Web Rádio, o qual nos faz sentir orgulho de fazermos, e também agradecer a todos os ouvintes que participaram desse programa, que a paz de Jesus chegue a todos eles e que possa sempre nos estar sintonizado com o programa do Web Rádio. Que assim seja, graças a Deus. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. Se cortaram você, hein? Intermunicipal Guarulhos e Arujá.